Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de setembro de 2023. Vamos nos recordar dos principais temas pontuais dedicados a setembro. Primeiro é o mês da Bíblia. Para o mês de setembro de 2023, a reflexão do Papa refere-se às pessoas marginalizadas. Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis. O Papa nos pede que acolhamos os marginalizados que estão infelizmente, na nossa sociedade, no nosso território paroquial, nas nossas famílias. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé, rezarmos o Salmo 32, 33, aqui na versão da CNBB, rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai nas intenções do Papa Francisco e depois um Salve Rainha, consagrando a nossa nação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 32, 33. Ele falou e tudo se fez. Exultai justos no Senhor, que merece o louvor do que são bons. Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas, cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte, bradai. Pois sincera é a palavra do Senhor e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Como num clique recolheu as águas do mar e encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora observa todos os habitantes da terra. Foi ele quem lhe formou o coração, ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda a sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, de modo como em ti esperamos. Agora rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora um Salve Rainha, consagrando o Brasil à Imaculada Conceição. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A seguir, a liturgia da palavra do dia.
Nesse dia 28 de setembro de 2023, nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum, a cor litúrgica é a verde, o santo do dia São Venceslau, tá? Acho que é um rei, se não me engano. Vamos para a primeira leitura e, na sequência, um trecho do ofício de leituras da oração das horas, tá? Para o desse dia 28 de setembro, seria a segunda leitura do ofício de leituras. Primeira leitura de hoje, profecia de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 8. No dia segundo do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu e Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de labris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda um saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 149, com o refrão: O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de hoje, Lucas 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E vamos recordar o Evangelho desse 25º domingo do Tempo Comum, dia 24 de setembro. Mateus 20, versículos de 1 a 16a, em que Jesus fala uma parábola do patrão da vinha que vai contratando trabalhadores desde madrugada até as 5 da tarde. Ou seja, ele não deixa ninguém para trás, né? Quem está disposto a trabalhar recebe o reino dos céus. Agora para a liturgia das horas. Aconteceu um lapso aqui, porque é isso que dá a confiar no aplicativo, né? Eu fui clicar no aplicativo e deu ruim. O que aconteceu? Eu estou fazendo até o final do mês, dia 30 agora, da segunda leitura do ofício de leituras. É a leitura da segunda, ficou esquisito. Não é próprio para os leigos, mas existem aplicativos que possuem essa particularidade, né? O leigo não precisa rezar, já explicar de novo, né? A oração das horas, ela tem para o leigo o que é solicitado? Que faça o invitatório, laudes, hora média, vésperas e completas e acabou. O ofício de leituras é dedicado para os padres, enfim, para os consagrados que detêm uma vida que deveria orar mais profundamente, né? Só que assim, existe uma peculiaridade que dentro do ofício de leituras, ele tem a primeira leitura, que geralmente é algo
do Velho Testamento ou do Novo Testamento, e na sequência uma segunda leitura que geralmente é um escrito de algum santo doutor. Então, como é algo que às vezes a gente não tem acesso, você nunca leu nada sobre alguns santos, ou um santo falando de outro santo, né? Ou um santo falando, falando não, do escrito do santo, né? Então aí eu vou dedicar a essa segunda leitura. Aí qual que é o lapso? O de ontem, que era para ser de São Vicente de Paulo, é a segunda leitura de hoje, do dia 28. Então eu vou trocar. Então, como houve um lapso, então só retificando. O ofício de leituras do dia 27, que era para ser de São Vicente de Paulo, eu fui crente ali no aplicativo e não era do dia 28 mesmo, era o de hoje, tá? É Santo Agostinho, falando de apacentar as ovelhas, que as ovelhas têm que ouvir a voz do pastor, Jesus, porque aí a gente pode estar comendo das pastagens não venenosas, das pastagens saudáveis, que é o reino dos céus, né? Tá? Que é a vida em Cristo. E aí o que acontece? Hoje eu vou ler a segunda leitura dos escritos de São Vicente de Paulo, presbítero, tá? Então só para não adianta, eu, além de estar atrasada, apressada, ainda fazendo besteira. Mas vamos lá, tá? Século 17. Deve-se preferir o serviço dos pobres acima de tudo. Porque ontem foi dia de São Vicente de Paulo, tá? Mas tá valendo. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas e aspecto, nem pelos dotes de espírito que pareçam ter. Com frequência são ignorantes e curtos de inteligência, mas muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, apresentou-se, no entanto, como o evangelizador dos pobres. Enviou-me para evangelizar os pobres. Lucas 4,18. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez, ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servo dos pobres, e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito ele mesmo, tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam. Quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obséquio ao amigo. Por isso esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Visitando-os, pois, esforcemo-nos por entender os pobres e os indigentes, e compadecendo-nos deles, cheguemos ao ponto de poder dizer com o apóstolo: fiz tudo para todos. 1 Coríntios 9, versículo 22. Por esse motivo, se é nossa intenção, se temos o coração sensível às necessidades e misérias do próximo, supliquemos a Deus que derrame em nós o sentimento de misericórdia, de compaixão, acumulando com ele nossos corações e guardando-os repletos. Deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo o mais e prestá-lo sem demora. Se na hora da oração for necessário dar remédios ou auxílio a algum pobre, ide tranquilos oferecendo a Deus essa ação como se estivesse em oração. Não vos perturbeis com angústia ou medo de estar pecando por causa de abandono da oração em favor do serviço dos pobres. Deus não é desprezado se for por causa de Deus dele nos afastarmos, quer dizer, interrompermos a obra de Deus para realizá-la de outro modo. Portanto, ao abandonardes a oração a fim de socorrer algum pobre, isto mesmo vos lembrará que o serviço é prestado a Deus, pois a caridade é maior do que qualquer regras, que além do mais devem todas tender a ela. E como a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ordena. Por conseguinte, prestemos com renovado ardor nosso serviço aos pobres, de modo particular aos abandonados, indo mesmo à sua procura, pois nos foram dados como senhores e protetores. Muito bem. Vou fazer um pitaco aqui. O que o São Vicente de Paulo diz? Por exemplo, você está rezando um terço. Tem que desenhar, né? Não tem melhor explicar, porque às vezes a pessoa está cheia de escrúpulos. Certo? Então, assim, você está rezando um terço. Aí acontece de alguém mandar um WhatsApp ou alguém chamar você
Às vezes você está em casa rezando, aí alguém chama você para acudir. Ah, sei lá, um carrinheiro. Aqui tem pessoas que coletam material reciclado, então tem que ajudar o carrinheiro, aconteceu alguma coisa. Aí você vai lá, né? Ou você está fazendo uma oração mental, está andando na rua, e aí você vê que, sei lá, tem que acudir uma senhora que está com uma criança no colo, está pedindo esmola, sei lá. O que que você faz? Continua a sua jornada oracional ou você faz como o bom samaritano? Você para, presta atenção, coloca azeite nas feridas, se responsabiliza, né, com aquela pessoa, certo? Então, é aquilo que Tobias também falava, no livro de Tobias, o pai de Tobias, Tobite, faça caridade, dê esmolas, né? Então, às vezes, hoje em dia, eu não vou mentir, acontece comigo também. A pessoa pede, a gente dá, aí a pessoa às vezes está cheia de droga na cabeça, bate na gente, rouba, assalta, ou como eu já ouvi dizer, aí eu não dou mais nada para esse pessoal pedinte, porque eu não trabalho com dinheiro, e aí eu tava no carro, isso é um relato de uma senhora, ela tava no carro, no semáforo, um cidadão pediu um dinheirinho, e ela falou, olha, só que ela não falou, isso é importante falar, tem que falar com respeito com a pessoa. Mesmo que ela esteja cheia de droga, bêbada, sei lá, fumada da cabeça. Olha, moço, eu só tenho uma moeda de 25 centavos no momento. Você aceita? Porque tem que tratar primeiro como ser humano. O que que a moça fez? Porque tem um povo curitibano que deve ser autista, não é possível, né? Eu também, no final a gente acaba ficando, eu também fico. A moça disse que pegou a moeda de 25 e deu pro rapaz. O rapaz ficou tão bravo, jogou na cara dela. Mas foi no ato, assim, sabe? Então, primeira coisa principalmente mulheres, né? Eu, quando vejo, mantenho distância, porque é homem, eu não sei se ele vai me assaltar e já converso. Oi, tudo bom? Então, no momento, eu só tenho, e geralmente eu tenho R$ 2 ou algumas moedas numa bolsa, assim, à parte mesmo, num cantinho da bolsa, para não abrir muito, né? Porque senão vê que tem celular, tem coisa e aí parte pro assalto. Então, eu explico, converso, faço um acordo, primeiro conversa. Aí alguns são tranquilos, aí a contragosto aceita. Fala, não, tá, tudo bem. Aí entrega e tchau, moço. Partiu, né? Porque não dá pra ficar mantendo, dando muita trela. Então, primeira coisa é tratar com respeito, né? Mas São Vicente de Paulo vem corroborar com aquilo que você deve estar lendo em outros lugares, imitação de Cristo, rezar é importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que rezo, desculpa, não é me vangloriar não, mas eu tento rezar nas horas que dá. Se eu tô andando, se eu tô em casa, mas se eu tenho que acudir na realidade uma pessoa, preferência é a pessoa. Porque a vida é escolha toda hora, né? É que nem quando eu fui treinada para o trabalho, num emprego que eu tive lá na livraria. Tocava o telefone direto, assim. Hoje em dia é mais fácil, né? Você manda pelo aplicativo, recebe tudo pelo WhatsApp, você nem conversa com a pessoa direito. Antes era meio complicado. Então, o que que o meu patrão falava? Se entrou uma pessoa na loja, você esquece o telefone e vai dar atenção para a pessoa, porque se a pessoa entrou, ela quer comprar de imediato. A pessoa do telefone, às vezes quer deixar separado um livro e às vezes nem vem pegar o livro, né? E realmente faz sentido, né? Então, entre o virtual, que a pessoa está à distância, e a pessoa que entrou na loja, olhou para a pessoa, tem que dar atenção para a pessoa. E eu vejo muita. Agora, fazer uma crítica, né? Às vezes eu entro em qualquer tipo de loja. A pessoa prefere conversar com o coleguinha, ver o WhatsApp e não ver quem está na loja física, né? Então, porque dentro do trabalho existe uma etiqueta, né? Então, tem a sua lógica, cada um tem sua lógica. Então, o treinamento de funcionários e tudo, mas eu sempre parto desse princípio. O que que é mais importante para agora? Tá, beleza, eu posso rezar? Então eu vou rezar. Mas se eu tiver que dar uma atenção para uma pessoa que deu bom dia, boa tarde, pediu minha atenção, até para pedir as horas, eu vou ter que dar uma atenção para a pessoa. Às vezes a pessoa, né, sei lá, né, mas você tem que dar uma atenção para a pessoa. Ou, agora eu vou ofender um monte de gente, né? Você ajuda uma ONG que resgata pets, cachorro e gato.
Eu também ajudei um período. Depois, quando eu realmente parti para a conversão, para minha reconversão, eu larguei mão de ajudar essas ONGs e passei a ver projetos realmente de caridade, hospitais, asilos, que alimenta o morador de rua, por exemplo, ou aí, não, agora é pastoral social, aqui na paróquia, tal, entendeu? Não, eu não ajudo mais pets, eu não ajudo. Aliás, com relação ao aborto, né? Porque tem gente que defende, e tá, vão castrar cachorrinho, mas tem uns cachorrinhos ali abandonados, filhotinhos, tal, vamos recolher tal. Aí apoia o aborto. É totalmente contraditório, né? Hipócrita e contraditório. E aí eu tava ouvindo um podcast, eu não ouvi tudo, mas como que ele. Então, já que querem apoiar o aborto, pessoas do STF querem apoiar o aborto, porque foram compradas. Eles estão recebendo alguma coisa, alguma vantagem. Não é possível, entendeu? A pessoa não vai. A pessoa sabe que 3 meses já é uma criança formada. Aí a cidadã lá deu o voto. Aí deu o meu voto. Tá, a excomungada daquela juíza lá, vai tirar suas férias. A gente vai rezar pela sua pobre, miserável alma. Veja bem, você que ainda na sua cabeça você apoia o aborto, eu vou fazer a pergunta que o cara do podcast está fazendo. Nem conheço a pessoa. Por que condenar à morte um inocente que está na barriga da sua mãe que não pode se defender? No Brasil não tem pena de morte, mas estamos decretando uma pena de morte compulsória a uma pessoa inocente que não tem como se defender das mãos de gente inescrupulosa. Porque assim, tem gente que ganha dinheiro com aborto. Isso eu tô falando res do chão, parte material. Na parte espiritual eu nem vou falar. Porque senão vai dizer que eu sou louca, que eu sou pirada. Problema de vocês também. Eu tenho uma concepção com relação ao lado espiritual. Para mim é oferta pro capeta, pro demônio, mais sujo, né? Para tirar a nossa paz mesmo. Madre Teresa de Calcutá não falava a respeito que se tivesse, como é que ela e São Padre Pio, se não tivesse o aborto, não haveria guerras, né? O príncipe da paz reinaria aqui. Só que o problema é que não é só o aborto. Tem o aborto? Sim, no momento é o aborto. Mas tem as eutanásias compulsórias. Tem. É que foi escancarado aqui, há muito tempo, há uns anos atrás. Chegou a quebrar, inclusive, o hospital, né? Aquele do caso do hospital evangélico. A doutora lá, que, meu Deus, a mulher. Aquilo sim dá medo, aquela doutora. Esquisita. Ainda saiu como inocente e pediu uma indenização que chegou a quebrar o hospital. Graças a Deus o hospital evangélico é mantido pelo Mackenzie, né? Alguém comprou porque é o único hospital para queimados. Mas o que aconteceu naquela época? E ninguém mais falou a respeito. Estava acontecendo certas eutanásias para liberar leitos da UTI do SUS. A pessoa desligava o aparelho. Isso ninguém fala, né? Mas ali foi levantada uma situação. Uma ponta do iceberg foi e depois desceu de novo para o oceano profundo, né? Ninguém fala. Mas ali é um alerta. Será que não está acontecendo também? Tem médico aí com as mãos sujas de sangue, né? Então, realmente, né? Como diz a oração da ofício de leituras de ontem de Santo Agostinho, não tem como a gente amar uma pessoa porque nós temos paixões volúveis. Uma hora a gente confia numa pessoa, outra hora a gente não confia. Por vários motivos, a gente fica ressentido com a pessoa porque acha que pisou na bola, ou a pessoa pisou mesmo na bola, enfim. Então a gente tem que se segurar em Cristo, entende? Mas há situações que a gente nem passa pela cabeça. No caso, então, só retomando, no caso do aborto, a gente precisa rezar muito, porque é uma luta espiritual também. Devemos defender? Devemos. Faça a sua parte. Divulgue. Diga não ao aborto. Eu, por exemplo, estou rezando para a alma dessa miserável, dessa juíza, e de todos os outros que querem vender suas almas para o demônio mais infernal que existe. Né? Isso é sacrifício de crianças mesmo.
E não importa qual que é o regime, se é de esquerda ou de direita, isso vai acontecer, tá? Então não se iluda com o governo. Eu não apoio político nenhum. Entrou ali, tá, eu tenho que fazer minha função como cidadã? Tenho. Mas reze pelo Brasil, reze pelo povo que sofre, tá? Então dei o pitaco do dia. Desejo a todos um ótimo dia. Fiquem em paz, na paz de